Boa tarde, meu nome é João Vinícius e hoje irei iniciar a apresentação do Grupo 4 da disciplina de Redes de Computadores, responsável pelo seminário da seção 7.5 do livro Redes de Computadores e a Internet, desenvolvido por Kurose e Ross. Essa seção aborda principalmente os princípios do gerenciamento de mobilidade na perspectiva de redes de computadores. Aqui temos os integrantes do nosso grupo, que são a Lara Martins, o Diego Souza, João Vinícius Teles, Ederson Franco, João Gabriel Fontinelli e João Pedro de Souza. Aqui nós temos o sumário, que apresenta alguns dos tópicos que nós iremos abordar ao longo da nossa apresentação. Inicialmente, irei falar sobre o que é a mobilidade de dispositivos em redes de computadores, mais especificamente do ponto de vista da camada de rede. Quando falamos em dispositivos móveis, falamos de celulares, notebooks, computadores, tablets, entre diversos outros dispositivos que podem mudar seu ponto de conexão com a rede ao longo do tempo. O grande objetivo do gerenciamento de mobilidade de dispositivos é permitir que esse dispositivo móvel, que pode se movimentar, continue se comunicando mesmo quando muda de local ou de rede. Ou seja, a rede precisa lidar com essa movimentação da forma mais transparente possível para o usuário. Por isso, aparecem alguns pontos importantes: dispositivos móveis que podem se deslocar, a necessidade de uma conexão constante, a continuidade de comunicação e os desafios para evitar interrupções nessas comunicações. Adiante, nós iremos apresentar diferentes cenários de mobilidade de dispositivos que contêm diferentes níveis de complexidade. Inicialmente, iremos tratar de um tópico importante, de que o movimento físico é diferente da mobilidade de rede. Ou seja, um dispositivo pode estar fisicamente em movimento, mas isso não significa que a camada de rede precise realizar algum procedimento complexo. Por exemplo, um estudante está em sala de aula, está com o notebook dele e está conectado a uma rede. Ele pode desligar o computador, se movimentar e ir para outro local, ligar o computador novamente e se conectar a outra rede. Nesse caso, o usuário se movimentou fisicamente entre diferentes locais e redes, mas o dispositivo não manteve uma conexão ativa durante o deslocamento. Por isso, do ponto de vista da camada de rede, esse é um caso de baixa mobilidade. O dispositivo apenas se desconectou de uma rede e depois se conectou a outra. Então, temos a resposta para a pergunta contida no slide. Nem sempre o movimento físico exige mobilidade de rede. Outro exemplo seria uma pessoa que está se movimentando fisicamente com seu dispositivo, porém está conectada ao mesmo ponto de acesso. Nesse caso, também a pessoa está se movimentando fisicamente, só que da perspectiva da camada de rede, não há nenhum procedimento complexo. Adiante, nós temos outro cenário, um cenário que apresenta uma complexidade maior, que é um cenário em que a mobilidade começa a se tornar um desafio real para a rede. Nesse caso da mobilidade com a conexão ativa, o dispositivo permanece ativo enquanto ele se desloca. Ele continua enviando e recebendo dados, mas pode trocar de rede de acesso durante esse processo. Um exemplo simples é uma pessoa que está se deslocando pela cidade em uma chamada de voz ou chamada de vídeo. Nesse caso, o aparelho pode sair da área de cobertura de uma antena e entrar na área de outra antena, mas a comunicação precisa continuar funcionando para apresentar um bom desempenho. É nesse caso que entra o conceito de handover. O handover é a transferência da responsabilidade de comunicação de um ponto de acesso para outro. Em outras palavras, antes uma antena ou rede estava encaminhando os dados para o dispositivo, depois que a pessoa se desloca, outra antena e outro ponto de acesso passam a fazer isso. E aí o objetivo é manter as conexões em andamento sem que o usuário perceba uma interrupção significativa ou uma perca de desempenho. E aí, para isso, esse processo precisa ser muito bem coordenado, porque se não for bem coordenado, com certeza haverão interrupções e instabilidades na rede. Nesse cenário, a mobilidade exige bem mais da camada de rede, porque o dispositivo não está apenas se conectando e desconectando, ele está mantendo a comunicação ativa enquanto muda de ponto de acesso. E isso adiciona uma complexidade bem maior à mobilidade. Adiante, nós temos um cenário em que a mobilidade adiciona uma complexidade maior ainda, que é um cenário de roaming.
O roaming acontece quando o dispositivo se move entre redes de diferentes provedores ou operadoras, mantendo a possibilidade de comunicação. Um exemplo comum é quando uma pessoa viaja para outra cidade. Muitas vezes ela passa a utilizar uma rede que não pertence diretamente à sua operadora, mas ela continua conseguindo acessar a internet, enviar mensagens e receber chamadas. Nesse caso, a complexidade é maior porque não depende apenas de uma única rede. É necessário que diferentes provedores se comuniquem e coordenem o acesso daquele dispositivo. E aí, além da mudança entre os provedores, entram questões como autenticação, para verificar se aquele usuário pode realmente acessar aquela rede, segurança, para proteger a comunicação, e continuidade, para manter o serviço que o dispositivo está usando funcionando. E aí, diferente do handover, que tem uma movimentação que muda de ponto de acesso, só que é dentro de uma mesma operadora, no roaming há uma cooperação entre diferentes redes. E aí se exige acordos, validação do usuário, controle de acesso e encaminhamento correto dos dados. Aí, portanto, podemos perceber que o gerenciamento da mobilidade muda a complexidade, aumenta a complexidade, conforme o dispositivo passa de situações simples para situações mais dinâmicas. Home Network e Visitor Network. O que são esses tipos diferentes de rede? Antes de citar alguns exemplos, primeiro vamos definir os dois conceitos principais. Uma Home Network vai ser a rede a qual o usuário pertence, a rede a qual ele já está inserido normalmente. Ela vai armazenar suas informações e possuir seus dados de autenticação, perfil e serviços contratados. A Visitor Network vai ser uma rede visitada. Qualquer rede que seja diferente da sua rede de origem ou rede nativa, por assim dizer. Ela vai fornecer para você um acesso temporário quando você estiver fora da sua rede principal. E você precisa se comunicar, você não. A Visitor Network precisa ter uma comunicação com sua Home Network para autenticar o usuário. Uns exemplos seriam Home Network e Visitor Network em redes 4 ou 5G. O funcionamento geral, de certa forma, é bem simples. Ele basicamente vai realizar o processo que eu já falei de utilizar uma Visitor Network quando você está fora da sua Home Network. Quando o usuário está na operadora normal, o celular se conecta à Home Network e todos os serviços vão ser fornecidos diretamente pela operadora. Quando o usuário viaja, o celular vai encontrar uma operadora disponível e vai utilizar essa Visitor Network, que é um processo chamado de roaming. O papel do SIM card, do seu chip, como é chamado aqui, é porque o seu chip contém informações globais do usuário, do seu assinante. Basicamente, vai ter a sua identidade, a operadora de origem, qual operador pertence àquele chip, e outras informações que seriam necessárias para a autenticação. Por isso que, mesmo em outro país, a rede visitada consegue descobrir qual é a rede de origem do usuário. Aí, como é feita essa comunicação? A Visitor Network, ela consulta a Home Network para quê? Para confirmar sua identidade, verificar se você possui autorização para utilizar o roaming e obter informações de quais são os serviços contratados. Alguns pontos importantes é que a sua Home Network ela vai guardar constantemente as informações do assinante, no caso, as informações do usuário. Já a Visitor Network, por oferecer apenas um acesso temporário, não guarda essas informações. E a todo momento, o usuário mantém seu número original. Hoje em dia, o roaming só é possível graças a vários acordos entre diferentes operadoras. Um exemplo seria um cliente da Vivo, viaja para a França, não tem Vivo na França, né? Então lá eles conectam a operadora francesa e essa operadora francesa vai ser a Visitor Network, enquanto a Vivo continua sendo a Home Network. A operadora francesa fornece o acesso, mas consulta a Vivo para validar aquele usuário. Já a Home Network e o Visitor Network, dentro do contexto de ISP e Wi-Fi, tem uma diferença principal. Nas redes Wi-Fi tradicional, não existe um conceito forte de Home Network e Visitor Network. Por quê? Basicamente, quando você se conecta, a autenticação normalmente ocorre localmente. E os usuários, sim, estão cadastrados no dispositivo. Cada rede vai possuir seus próprios credenciais. Basicamente, o que isso quer dizer? Quando você quer se conectar em uma nova rede Wi-Fi, seu dispositivo detecta a rede, você informa as credenciais, e o servidor de autenticação valida o acesso, aí sim você tem um acesso à internet liberado. Basicamente, sempre que você for mudar de rede, você tem que fazer esse passo. Ou seja, não tem uma mobilidade automática entre as redes. Trocar de rede vai exigir uma nova autenticação, uma nova senha, usuário, etc. Hoje, não existe um sistema global que seja semelhante ao roaming. Tem algumas exceções, o caso dela seria o EduRun,
Porque algumas redes acadêmicas utilizam autenticação federada. Por exemplo, um aluno da UFP visita uma outra universidade, utiliza o mesmo login institucional e ele consegue, o sistema autentica o usuário remotamente. Diferente do 4 e do 5G, o Wi-Fi normalmente não vai possuir uma rede de origem global. Cada rede funciona de forma independente e vai exigir suas próprias credenciais. Home Network e Sage Network genérico toca um pouco a respeito dos elementos que estão presentes tanto na Home Network quanto na Sage Network. Da Home Network são basicamente a arquitetura bem simples. Ela é feita por um HSS, o Home Subscribe Server, que é um banco de dados dos usuários, que vai guardar o perfil, permissões e autenticação. Um Mobility Manager, que vai servir para controlar a localização do usuário, manter registros da posição atual, e o Home Network vai ser um ponto de conexão da rede de origem. Já os elementos da Business Network seria o Business Network Gateway, que vai servir como entrada dessa rede visitada, né? O Mobility Manager, que monitora o usuário enquanto ele está conectado. O NAT-IP, ele vai ser a tecnologia que vai fornecer um endereço temporário para o usuário. Tipo, o NAT-IP já seria aquele IP temporário. E o correspondente node, que representa o dispositivo, o servidor que o usuário está se comunicando. Seja um servidor web, uma aplicação online ou até mesmo outro usuário. Qual o objetivo dessa arquitetura? Ela vai garantir que o usuário mantenha a conectividade, a localização seja conhecida e a comunicação continue funcionando mesmo que você esteja em movimento. Bom dia, meu nome é Ederson Franco, vou falar um pouco sobre um dos problemas fundamentais das redes móveis, que é como um hospedeiro conectado à internet consegue se comunicar com um dispositivo móvel que pode estar tanto na sua rede nativa quanto em trânsito. Vamos supor um cenário onde uma rede celular de 4 ou 5G. Esse tipo de cenário ele possui um longo histórico de suporte à mobilidade de dispositivos, mas também possui alguns desafios. E é exatamente isso que a gente vai discutir. Desafios e soluções para esse tipo de perspectiva, né? Onde existe uma rede celular de 4 e 5G e tanto esse tipo de solução ele serve tanto para esse tipo de cenário como também para a própria internet. O ponto de partida, vamos pensar que é um dispositivo móvel, possui um identificador globalmente único e associado a ele. Esse identificador é o IMSI, né, que é a Identidade Internacional de Assinante Móvel, junto com o número de telefone associado, ambos armazenados no cartão SIM do dispositivo, né, SM. Uh, para os usuários da internet móvel, esse identificador corresponde ao endereço IP permanente, dentro da faixa de endereço da rede nativa do dispositivo. A pergunta central que a gente pode imaginar para isso é qual abordagem permitiria que um datagrama enviado pelo correspondente alcançasse esse dispositivo móvel. Existem 3 abordagens básicas possíveis, e sendo que apenas 2 das últimas são de fato adotadas, né? 2 dessas 3. Como no slide dizendo aqui, uma dessas 3 são a nossa primeira abordagem seria aproveitar a infraestrutura do endereçamento IP já existente, sem adicionar nada de novo a ela. E lembrando do funcionamento do BGP, que é o protocolo de roteador de borda, usado pelos provedores de internet, uma rede visitada pode anunciar para outras redes que um determinado móvel, ou dispositivo móvel, perdão, atualmente específico, reside nela, ou simplesmente anunciar o endereço IP dela completo, de 32 bits desse dispositivo. Os roteadores vizinhos propagariam essa informação, normalmente, como fazem com qualquer rota do BGP. Deixa eu passar o slide, perdão, um segundo. Ok. Esse procedimento, embora resolva um problema de localização, tem uma desvantagem enorme, a capacidade da expansão. Os roteadores de toda a internet precisariam manter em sua tabela de repasse uma linha específica para cada dispositivo móvel, e existem bilhões desses, né? E atualizar essa linha toda vez que um dispositivo móvel mudasse de rede seria um custo muito alto. Por isso, essa abordagem claramente não funcionaria. É aí que surge uma alternativa que foi de fato adotada para esse problema, que é passar a funcionalidade da mobilidade do núcleo da rede para a borda, a mobilidade do núcleo da rede para a borda. Existe uma analogia no livro que ela é bem direta. É como se existisse um modo muito semelhante a como os pais de um jovem adulto, na casa dos 20 anos, monitoram um filho
onde está morando atualmente. Nesse caso, é um MME. O gerente de mobilidade um gerente de mobilidade, né, que resolve esse tipo de problema. Ele é presente na rede nativa do dispositivo móvel e monitora em qual rede visitada esse dispositivo está hospedado. Essa informação fica registrada em um banco de dados chamado HSS, o servidor do assinante doméstico, traduzido, se eu não me engano, está presente até na figura, nesse caso, não consigo apontar, mas enfim. Um protocolo, e que ele é um protocolo, né, que opera entre a rede visitada e a rede nativa e é responsável por manter essa informação atualizada sempre que atualiza algo. E quanto ao endereçamento, do dispositivo na rede visitada, existem algumas possibilidades. Usar um endereço permanente associado à rede nativa, alocar um novo endereço dentro da própria faixa da rede visitada ou fornecer um endereço através de NAT, perdão. Nos últimos dois casos, né, que é dentro da própria rede visitada e também através de um NAT, nesses dois últimos casos, o dispositivo passa, além de ter do seu identificador permanente registrado no HSS, também um identificador transiente, quer dizer, um endereço IP, né, que foi recém-alocado a ele. Essa situação é comparada como se fosse um exemplo, né, do filho com os pais, é comparado como se alguém escrevesse uma carta para o endereço da casa onde esse mesmo adulto mora atualmente, né? Esse mesmo adulto de 20 anos. No caso específico do endereço NAT, os datagramas chegam até o roteador do gateway NET na rede visitada. Ou seja, perdão, vou reformular. Os datagramas chegam até o roteador do gateway NET na rede visitada, que então realiza a tradução do endereço e repassa para o datagrama ao dispositivo móvel. Em resumo, né, desses elementos, reunindo todos eles, rede nativa, rede visitada, gerente de mobilidade, né, o MME, o HSS e o endereço do dispositivo, chegamos à pergunta-chave de todo o processo. Como os datagramas devem ser endereçados e repassados até o dispositivo móvel? Com apenas o HSS conhece a localização atual do dispositivo e não os roteadores no âmbito da rede, o correspondente não pode simplesmente endereçar um datagrama ao endereço permanente do dispositivo e esperar que ele chegue diretamente. Então, algumas abordagens resolvem esse problema, que é o roteamento indireto e o roteamento direto. Encerrando, né? No mais, é isso. A próxima pessoa vai falar sobre roteamento indireto e sobre como ele funciona e como ele atua, né? Principalmente com os protocolos de HSS. E é isso. Obrigado. Olá! Nessa parte, eu apresento o conceito de roteamento indireto, a definição, os elementos envolvidos e o caminho que um datagrama percorre até um nó móvel que está fora da sua rede de origem. O roteamento indireto resolve o problema de entregar pacotes a um nó que mudou de rede. O ponto central é a transparência para o correspondente. Quem envia os dados não precisa saber a localização atual do nó móvel nem que ele se deslocou. O correspondente sempre endereça os pacotes ao endereço permanente do nó. Os elementos envolvidos são 5. O nó móvel é o dispositivo que se conecta em uma rede diferente da sua rede de origem. O agente de origem é uma entidade na rede natal do nó, responsável por interceptar os pacotes destinados a ele. O agente externo é a entidade na rede visitada, que atende o nó enquanto ele está fora. O endereço permanente é o identificador fixo do nó, que não muda com a mobilidade. E o endereço de cuidados, o COA, é o endereço associado à localização atual do nó na rede visitada. Agora eu vou falar um pouco sobre o fluxo de pacotes. Ele ocorre por meio de 3 passos. Passo 1. O correspondente envia o datagrama ao endereço permanente do nó móvel. Esse pacote chega à rede natal, onde o agente de origem o intercepta. Passo 2. Tunelamento ao COA. O agente de origem encapsula o datagrama e o tunela até o endereço de cuidados, o COA, do nó da rede visitada. Passo 3. Entrega ao nó móvel. Na rede visitada, o agente externo desencapsula o pacote e o entrega ao nó móvel. A partir daí, o tráfego de resposta do nó para o correspondente segue uma rota direta, sem passar pela rede de origem. Então, resumindo,
o sentido correspondente para o nó móvel é indireto, passando pelo agente de origem. O sentido nó móvel para correspondente é direto. Essa simetria caracteriza o roteamento triangular e gera ineficiência. Todo datagrama destinado ao nó móvel passa obrigatoriamente pelo agente de origem na rede natal, antes de chegar ao nó. Isso ocorre mesmo quando o correspondente e o nó móvel estão geograficamente próximos. O resultado é um percurso de ida mais longo que o necessário. O pacote é desviado até a rede de origem para só então alcançar o destino, enquanto a rota de volta é direta. Essa diferença entre o caminho de ida e o de volta é o que forma o triângulo. Para fechar, vou retomar tudo o que vimos sobre o roteamento indireto. O problema de partida é o seguinte: um nó móvel pode sair de sua rede de origem e se conectar a outra rede. Mesmo assim, ele precisa continuar recebendo os pacotes que são endereçados a ele. O roteamento indireto resolve isso, garantindo uma propriedade importante, que é a transparência para o correspondente. Isso significa que quem envia os dados não precisa saber onde o nó está, nem que ele se deslocou. O correspondente sempre endereça os pacotes ao endereço permanente do nó, que é o identificador fixo dele. Para isso funcionar, temos os elementos envolvidos. O nó móvel é o dispositivo que está fora da rede natal. O agente de origem fica na rede natal e é quem intercepta os pacotes destinados ao nó. O agente externo fica na rede visitada e atende o nó enquanto ele está fora. O endereço permanente é o endereço fixo do nó, e o endereço de cuidados, o COA, é o endereço que representa a localização atual do nó na rede visitada. Com esses elementos, o caminho de um datagrama segue 3 passos. No passo 1, o correspondente envia o datagrama ao endereço permanente e o agente de origem intercepta esse pacote na rede natal. No passo 2, o agente de origem encapsula e tunela o pacote até o COA, ou seja, até a localização atual do nó na rede visitada. No passo 3, o agente externo desencapsula o pacote e entrega ao nó móvel. E a resposta do nó móvel de volta ao correspondente segue por uma rota direta, sem passar pela rede de origem. É aí que aparece a principal limitação. Como a ida sempre passa pelo agente de origem e a volta é direta, formam-se 2 caminhos diferentes, e é isso que chamamos de roteamento triangular. O problema é que essa ida passa obrigatoriamente pela rede natal, mesmo quando o correspondente e o nó móvel estão geograficamente próximos. Isso deixa o percurso de ida mais longo que o necessário e gera ineficiência. Então, em uma frase, o roteamento indireto mantém a comunicação com o nó de forma transparente, usando o agente de origem para interceptar e tunelar os pacotes ao COA, ao custo da ineficiência do caminho triangular. Bom dia, hoje eu vou estar falando aqui sobre roteamento indireto, encapsulamento e prática, como o pacote chega a um dispositivo móvel fora da sua rota de origem. Vou começar aqui. A mecânica da mobilidade, o desafio que a gente tem é que não dá para a gente simplesmente trocar o IP do dispositivo à medida que ele vai trocando de rede, mudando de lugar, né? Porque isso daria um problema no protocolo TCP e cairia a conexão na hora, não dá para fazer isso. Então a gente tem que ter outra abordagem que vai permitir que a gente continue enviando os pacotes para o dispositivo, mesmo que ele mude de roteador, mude de lugar em uma rede estrangeira, né? A gente vai ter algumas soluções para esse problema aqui. Como a gente está falando aqui, a gente vai ter um endereço permanente, né, que vai ter um home agent e que ele conhece apenas o IP da rede doméstica, né, do meu celular. Eu vou citar muito exemplo de celular aqui porque é o que normalmente acontece nesses casos. E o roteamento padrão, como eu falei, falha porque não dá para ficar trocando de endereço IP a todo momento, né? Isso vai quebrar o roteamento e não vai funcionar. Para resolver isso, a gente usa o conceito do tunelamento, né? Que, como está dizendo aqui, cria um caminho virtual entre 2 pontos, ou seja, um roteador que a gente tem, né, que conhece nosso endereço IP fixo, e o nosso celular, dispositivo final, que quer receber as mensagens, né?
como ele explica que o pacote original ele é tratado como carga útil, ou seja, o payload sem sofrer alterações em seus campos internos. Então, avançando aqui mais para frente, para a gente entender isso melhor, a gente vai ter o home agent, que ele vai fazer? Ele conhece o IP fixo do meu dispositivo, certo? Então, ele vai criar um datagrama IP dentro de outro, né? O datagrama IP externo, ele vai enviar para o foreign agent, né? Que vai pegar o interno, que tem o IP fixo do dispositivo e vai entregar para o dispositivo final, já que ele vai saber que é aquele ali. O care of address é para onde está enviando, né, para onde o dispositivo está atualmente na rede móvel, né, na rede externa. Então o home agent ele vai pegar o datagrama IP, colocar dentro de outro, que ele vai enviar para o foreign agent, e o foreign agent vai fazer o desencapsulamento, ou seja, ele vai tirar aquele datagrama interno dentro do que ele recebeu e vai enviar para o dispositivo final. Então, para o dispositivo final, é como se ele estivesse se comunicando diretamente com o home agent, mesmo que ele não esteja, porque ele tem o foreign agent como um intermediário que vai possibilitar essa conexão mais simples, né? Por exemplo, eu estou aqui dentro de uma empresa, né? Tem vários roteadores. Esse roteador fixo vai criar a mensagem que ele enviaria como se eu tivesse ali conectado com ele, vai enviar para esse outro dispositivo intermediário, que é o foreign agent. Aí lá, quando chegar no dispositivo intermediário, ele vai abrir essa carta, né, que tem a mensagem principal, que é para enviar para mim, como se o home agent estivesse enviando para mim, e vai fazer a função do home agent, que é enviar essa mensagem para mim. Então, para mim, é como se eu estivesse se comunicando diretamente com o home agent, mesmo que eu não esteja. Como eu já expliquei, o foreign agent é o intermediário nessa comunicação. E isso, né, como eu já falei, como ele encapsula uma mensagem dentro de outra, isso vai acabar tendo um overhead. Como está explicado aqui, acaba tendo 20 bytes extras em cada pacote, né? Isso é um overhead até considerável, principalmente se forem pacotes pequenos, né? E isso vai ter um impacto no MTU da rede. O que é MTU, né? É a quantidade, o tamanho máximo do pacote, sem que ele precise ser dividido em pacotes menores para ser enviado, né? Obviamente que 20 bytes extras em cada pacote vai influenciar esse tamanho da nossa rede, vai ter mais risco de fragmentação de pacotes e isso vai resultar num uso adicional de banda, né? Então vai sempre estar gastando mais e mais banda, porque vai ter mais coisa para enviar, né? E isso acaba sendo o custo de usar esse protocolo chamado IP em IP. IP em IP porque vai ter o IP, o celular, o dispositivo final vai ter o IP móvel, né? E vai ter o IP original, que é o que o home agent vai falar para ele. Por isso que tem esse nome, esse protocolo chamado IP em IP, né? Então, tem as vantagens, tem seu custo também, que é esse overhead, certo? E acaba que é isso. A última abordagem, que é tratada na seção 7.5.3 do livro do Kurose, é o roteamento direto para um dispositivo móvel. Mas antes da gente falar dessa abordagem, a gente precisa falar sobre um problema que acontece lá no roteamento indireto. O roteamento indireto, ele sofre de uma ineficiência que é chamada de o problema do roteamento triangular. E ela funciona basicamente da seguinte forma. Eu tenho datagramas que eles são endereçados a um dispositivo móvel. Esses datagramas, eles devem ser roteados primeiro para a minha rede nativa e depois para a rede visitada. Isso vai acontecer mesmo que eu tenha uma rota que seja mais eficiente entre o correspondente e o dispositivo móvel. Então, você pode imaginar, no pior caso, o que vai acontecer. Eu tenho um usuário móvel que ele está transitando na mesma rede nativa que um colega estrangeiro, né? Que o nosso usuário móvel está visitando. Os dois usuários, eles estão trocando dados, eles estão bem próximos, né? Estão sentados bem próximos. Esses datagramas, eles que vão, né, ser trocados entre o usuário móvel e o seu colega estrangeiro, eles vão ser repassados para a rede nativa do primeiro
e depois eles vão retornar para a rede visitada. Então, o roteamento direto, ele vem, né, para superar para essa ineficiência que acontece lá no roteamento indireto. Aqui na figura 7.27, que também foi retirada lá do livro do Kurose, a gente consegue ver como funciona essa abordagem do roteamento direto, né? E é basicamente da seguinte forma. Eu tenho um correspondente, e esse correspondente, ele vai descobrir a rede visitada que o meu dispositivo móvel está. Para fazer isso, ele verifica o HSS na rede nativa do dispositivo móvel. Nesse caso, ele vai pressupor que a minha rede visitada do dispositivo móvel está registrada no HSS, né? E aqui, que eu acabei de falar, foi realizada as etapas 1 e 2, 1 e 2 da figura, né? E a etapa 3, o correspondente, ele envia por túnel esses datagramas que estão na sua rede diretamente para o roteador de borda na rede visitada do dispositivo móvel, né? Então, o roteamento direto, ele soluciona o problema que acontece lá no roteamento indireto, mas ele vem com essa certa complexidade adicional. E mesmo que essa abordagem do roteamento indireto ela solucione esse problema do roteamento triangular, ela ainda tem alguns desafios, né? E o primeiro desafio é o do protocolo de localização do usuário móvel. O que acontece? Esse protocolo ele se torna necessário para que o correspondente ele consulte o HSS para poder obter a rede visitada do dispositivo móvel. Isso é além do protocolo que é necessário para que o dispositivo móvel registre seu local junto ao seu HSS. E outro desafio você pode imaginar, quando o dispositivo móvel ele passa de uma rede visitada para outra, como é que o correspondente ele vai saber que ele deve repassar os datagramas para uma nova rede visitada? E aqui, o que vai acontecer no caso do roteamento direto? O problema vai ser resolvido por meio da atualização do HSS na rede nativa e pela alteração da extremidade no túnel, para que esse túnel termine lá no roteador de borda da nova rede visitada. Mas essa mudança nas redes visitadas, elas acabam não sendo tão fáceis, né? Porque o HSS consultado, o HSS ele é consultado pelo correspondente lá no início da sessão. Então, aí se torna necessário que haja mecanismos de protocolos adicionais para ficar sempre atualizando o correspondente toda vez que o dispositivo móvel se mover. Então, a gente conseguiu aqui entender como o roteamento direto funciona e os dispositivos que ainda, e os desafios, né, que esse tipo de abordagem ainda tem.